A verdade é que não existe uma definição muito boa sobre o que é a vida. Qual a diferença entre algo que está vivo e algo que não está? Você pode pensar que essa é uma pergunta simples, mas na realidade, ela não é tão fácil de responder. Devo dizer que não sou o primeiro a considerar essa questão. Se você olhar na Wikipédia ou em um dicionário, geralmente encontrará respostas complexas. Eu quis tentar responder o que considero uma das perguntas-chave da biologia, e abordei isso explorando 5 grandes ideias da biologia. A célula é realmente crítica para a maneira como penso sobre a vida, pois é a entidade mais simples que expressa características da vida. Ela pode crescer, dividir-se, reproduzir-se. E na verdade, todos os seres vivos, eu mesmo, uma planta, um inseto, são uma única célula ou feitos de grupos de células atuando juntas. Pausa rápida. Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Se não for o momento, sem problema. Vamos continuar. A maioria das pessoas não se empolga com leveduras. As pessoas geralmente pensam, bem, elas são boas para fazer cerveja, vinho e pão, talvez, mas na realidade, são muito úteis como modelo para outras células em coisas mais complicadas, como nós mesmos. No meu laboratório, encontramos um gene humano semelhante ao gene da levedura que controla a reprodução de uma célula de 1 para 2. E ficou claro que esse gene humano poderia substituir completamente o gene da levedura, controlando a reprodução de uma célula de levedura tão bem quanto controlaria a reprodução de uma célula humana. Se o mesmo processo estava controlando a reprodução de uma célula de levedura e de uma célula humana, isso significava que esse processo era extremamente antigo, porque leveduras e seres humanos divergiram nas profundezas do tempo, a algum lugar entre 1.000 milhões de anos e 1.500 milhões de anos atrás. Isso significava que cada outro ser vivo que podemos ver, toda planta, todo animal e todo fungo, era controlado pelo mesmo mecanismo. Um monge chamado Gregor Mendel se interessou pela genética das ervilhas. Ele cruzou ervilhas com características diferentes e contou os tipos diferentes de descendentes produzidos por essas plantas de ervilha. Ele começou a notar que havia proporções muito claras, proporções famosas como 3 para 1 e 9 para 3 para 1. Ele percebeu que talvez o que era responsável pela herança pudesse ser descrito como uma partícula unitária que poderia ser passada de uma planta para outra, mas foi a primeira evidência de algo que agora chamamos de gene. A ideia de evolução por seleção natural é, para mim, provavelmente a ideia mais bela da biologia. Charles Darwin, que viajou pelo mundo coletando animais, plantas e pássaros, chegou à ideia de evolução por seleção natural. Ele especulou que todos os seres vivos têm material hereditário, que se esse material hereditário tivesse algumas diferenças que resultassem no ser vivo sendo diferente, e se fosse vantajoso no ambiente em que se encontrava, então eventualmente tomaria conta de toda a população. Isso foi uma mudança revolucionária em nosso entendimento da biologia, porque leva a um ser vivo melhor projetado, mas sem ter um projetista. A vida é feita de moléculas e produtos químicos. Há milhares de reações químicas acontecendo o tempo todo em uma pequena célula. A química é responsável pelo crescimento da célula, pela reprodução dessa célula, por sua capacidade de capturar energia e usar energia. Uma das maneiras pelas quais as células podem realizar toda essa química é que a célula é feita de muitos e muitos compartimentos, e é essa compartimentação que permite que todas essas químicas diferentes ocorram simultaneamente em um espaço tão pequeno. Quero enfatizar o quão fantástico isso é. Imagine em uma célula minúscula, há milhares de reações químicas, todas muito diferentes, acontecendo o tempo todo muito perto umas das outras. Então, a vida é química, mas a vida também é construída sobre informações, porque a vida tem que gerenciar informações constantemente. Vamos pegar o que eu disse sobre química e todos esses diferentes compartimentos. Isso só pode ocorrer se houver uma transmissão de informações para manter tudo coordenado. Digamos que um gene está produzindo uma substância, e ele quer manter essa substância em um nível constante. À medida que essa substância aumenta, ele desliga o gene, e quando diminui, ele liga o gene. Mas você só entende realmente isso quando percebe que há um gerenciamento de informações acontecendo aqui. A célula está medindo quanto material ela tem e usando isso para determinar se o gene deve ser ligado ou desligado. Se pegarmos o DNA, podemos entender a estrutura do DNA em termos de como uma base está relacionada a outra base, mas só faz sentido biológico quando visto como um dispositivo de armazenamento de informações digitais.
A vida é e só pode operar através de informações. Ela permeia todos os aspectos de como os seres vivos funcionam. Juntando todas essas 5 ideias, acho que alguns princípios emergem. Seres vivos são entidades físicas limitadas. A entidade limitada é a máquina química e informacional. E, criticamente, essa máquina química e informacional em uma entidade limitada tem um sistema hereditário que determina como funciona, um sistema que tem variabilidade e, portanto, o conjunto todo pode evoluir por seleção natural. E isso significa que o ser vivo pode adquirir um propósito. O propósito de estar melhor adaptado no estado de vida em que se encontra, e assim podemos evoluir seres vivos de um tipo para outro. E para mim, isso une tudo, enfatizando os princípios fundamentais que sustentam a vida. Entender esses princípios nos ajuda a desvendar os mistérios da vida, a entender como nós, seres humanos, funcionamos e também como todas as outras formas de vida operam. Isso nos leva a perceber a incrível complexidade e a beleza intrínseca de tudo que está vivo. Quando olhamos para uma célula, para uma planta, um animal, ou mesmo para nós mesmos, começamos a apreciar a intrincada rede de processos que sustentam a vida. Mas o que é mais fascinante é como esses processos são universais. A maneira como uma célula humana funciona é incrivelmente semelhante à maneira como a célula de uma levedura ou de qualquer outro organismo opera. Isso nos mostra a profunda conexão que compartilhamos com todas as formas de vida na Terra. Não estamos isolados. Somos parte de um sistema maior, intrinsecamente ligados a cada organismo vivo. Essa compreensão não apenas aumenta nossa apreciação pela natureza, mas também tem implicações práticas significativas. Na medicina, por exemplo, estudar organismos mais simples como as leveduras pode nos dar insights valiosos sobre o funcionamento do corpo humano. Em biologia ambiental, compreender como diferentes espécies interagem e se adaptam pode nos ajudar a preservar ecossistemas e enfrentar desafios como as mudanças climáticas. A pesquisa que eu e minha equipe realizamos no laboratório não é apenas um exercício acadêmico. Ela tem o potencial de afetar vidas reais. Ao entender os mecanismos fundamentais da vida, podemos desenvolver novos tratamentos para doenças, encontrar maneiras de melhorar a saúde e até mesmo prolongar a vida. É uma jornada incrível de descoberta, onde cada novo conhecimento nos aproxima de respostas para algumas das questões mais fundamentais da existência. Por isso, a biologia é tão fascinante. Ela não se limita a estudar organismos isolados. Ela nos ajuda a entender a vida em todas as suas formas, a apreciar a diversidade incrível do mundo natural e a reconhecer nossa própria posição dentro desse panorama vasto e maravilhoso. Estudar biologia não é apenas aprender sobre outros seres vivos, é também uma jornada de autoconhecimento, onde começamos a entender melhor quem somos e qual é o nosso lugar no universo. Então, quando pensamos em o que é a vida, estamos realmente questionando a própria essência do nosso ser e do mundo ao nosso redor. Estamos explorando as raízes da existência, tentando entender como tudo começou e para onde estamos indo. E, nesse processo, descobrimos não apenas sobre a vida em si, mas também sobre nós mesmos, nossas origens, nossa história e nosso futuro potencial. A beleza da biologia, e da ciência em geral, é que ela nunca está satisfeita. Sempre há mais a aprender, mais a descobrir. Cada resposta leva a novas perguntas, cada descoberta abre novos caminhos de investigação. É um ciclo sem fim de curiosidade e descoberta, um convite eterno para explorar o desconhecido e desvendar os segredos do universo. E é isso que torna a jornada da ciência tão emocionante. Não importa quão longe avancemos, sempre haverá mais para explorar, mais mistérios para resolver. A busca pelo conhecimento é infinita, e cada um de nós tem a oportunidade de contribuir para essa jornada incrível.